pessoal, meu nome é Gabriela Gauch, eu curso Física Licenciatura na Universidade Federal de Santa Catarina, faço parte aqui do canal Mulheres na Ciência e hoje estamos recebendo a professora Ivone Primerano Mascarenhas, que foi a ganhadora do Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro de 2021 por suas atividades e pesquisas pioneiras em cristalografia de raio-x e por iniciar uma sólida comunidade científica nessa área no Brasil. A professora Ivone também foi fundadora e primeira presidente da Associação Brasileira de Cristalografia. Tudo bem, Ivone? Tudo ótimo. Que bom. Tudo bem. Ivone, eu vou começar as perguntas então, tá? Claro, pode começar. Professora Ivone, a senhora poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica? Em que momento escolheu ser cientista e por que se mudou para São Carlos? Olha, minha querida, eu gosto de contar minha trajetória acadêmica desde que eu era criança. Eu fui uma menina meio tímida, meio introspectiva, então além do mais, eu sempre me considerei muito mal coordenada, não tinha minha coordenação motora péssima para esporte, para qualquer coisa que precisasse muita coordenação motora. Então o jeito era a gente pegar os livros, gostar de música, tocar um pouco de piano, quando eu era menina, né? E fiz o curso num colégio particular lá no Rio de Janeiro, que chamava-se Colégio Melo e Souza, que era uma família, Melo e Souza, de educadores, gente muito especial mesmo. Tinha um colégio ali em Copacabana, na Avenida Copacabana, verdadeiramente. E eles tinham um corpo de professores muito bons. E naquela época, desde o curso primário, nos bons colégios, isso daí eu estou falando da década de 40, viu? Havia professor, foi uma época da guerra, Segunda Grande Guerra. Então tinha muitos estrangeiros morando no Rio de Janeiro, e talvez também aqui em São Paulo, refugiados da guerra. Então eu tinha uma professora que era fluente em inglês e francês, ela era natural da França, que nos dava aula de inglês e de francês por um método muito bom. Eu aprendi bastante coisa com a Madame Dupont, que era ótima. Tinha uma excelente professora de português, foi a Cleonice Berardinelli. Não sei se você já ouviu falar dela, mas é uma especialista em língua e literatura portuguesa, membro da Academia Brasileira de Letras, inclusive. Era muito jovem naquele tempo, muito entusiasmada, nos fazia ler muito, inclusive ler alto, porque ela achava que a interpretação do texto só é verdadeira quando você lê alto, para os outros ouvirem com interpretação do texto. Aí você tem que mostrar o seu sentimento em relação ao texto. Então, eu tive professor de latim durante o tempo todo, porque eu, além de fazer o curso primário e ginasial, como chamava naquele tempo o Fundamental 2, eles tinham aula de latim. Então, latim, português, inglês e francês eram as matérias que eu curtia mais. Então, o que você acha que eu gostaria de fazer quando fui para o secundário, para o segundo grau? Eu queria fazer letras, ou letras clássicas, se fosse possível. Resultado, não segui a minha carreira inicial. Por quê? Porque eu tive mesmo nesse colégio, eu fiz também nesse colégio curso de segundo grau. A gente tinha um pouquinho de matemática, um pouquinho de física e um pouquinho de química no curso clássico, além de todas as disciplinas mais voltadas para as áreas clássicas. E tive um excelente professor de química. E tive uma colega, que é uma pessoa muito inteligente, que também entrou no curso clássico, porque ela tinha feito todo o curso fundamental no colégio particular de freiras francesas, o Sacré-Cœur de Paris. E ela também começou a perceber que ela gostou de física. Então eu e ela resolvemos estudar e fazer o vestibular. Ela fez para física e eu fiz para química. Até hoje nós somos amigas. Ela é uma excelente física, acabou de receber um título importante lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, de pesquisadora emérita, dedicou a vida inteira dela à física de partículas. E eu fiz química e fiz um pouco de física também, porque eu achava que a química sem a física fazia falta para entender bem
uma série de fenômenos importantes em química. E tive uma sorte incrível de que tive um outro professor. Você vê que a minha vida é sempre pautada pelos professores. Tive um excelente professor, jovem ainda, que tinha ido fazer um doutoramento nos Estados Unidos, no MIT, que é uma grande instituição, onde havia um grupo de cristalografia muito bom, dirigido por um professor famoso, o professor Martin Berger. E ele voltou entusiasmado para o Brasil, né? E foi dar aula na Faculdade de Filosofia, que era onde eu estudava. Naquele tempo, nessa época do fim da década de 30, é que tinham sido fundadas as faculdades de filosofia, que eram mais voltadas para ciências mesmo, não para as coisas aplicadas. Então, ele deu aquele curso maravilhoso de cristalografia e eu adorei. E quando terminei o meu curso, eu falei, eu acho que vou querer me dedicar a isso. Por quê? Bom, os cristais são muito bonitos, não resta dúvida. Tanto é que você vê as joias, né? Não tem nada mais bonito que um solitário, um brilhante solitário, ou a beleza de uma água marinha. Eles são maravilhosos. E maravilhosos você olhando-os externamente. Por que eles são maravilhosos? Porque eles têm brilho, têm cor, têm uma série de facetas, né, que refletem a luz para todos os lados. Isso é uma cristalografia que a gente chama cristalografia morfológica, que olha os cristais só com os nossos olhos. Não tem nenhum... Pode olhar também com o microscópio, se o cristal é pequenininho, mas no fundo você está olhando com o seu olho ajudado por lentes. Quando o professor Elisiário Távora, ele não nos ensinou esse tipo de cristalografia. Ele ensinou a cristalografia feita por difração de raio-x. O que acontece? O raio-x entra no cristal e reflete não só aqueles planos bonitos que você tem do lado de fora do cristal, né? A superfície externa do cristal, mas ele causa reflexões por todos os planos cristalográficos que existem periodicamente da estrutura do cristal. E com a informação de todas as intensidades dos feixes difratados pelo cristal, você pode reconstituir matematicamente a figura das moléculas que estão lá dentro do cristal, que é uma coisa invisível, você não vê. Por outro lado, você vai também saber, simultaneamente, o arranjo das moléculas e átomos dentro da estrutura cristalina, dentro da estrutura do sólido. E existe uma coisa fundamental que dá muita importância a esse conhecimento. Todas as propriedades que você vê dos sólidos, eles dependem da estrutura cristalográfica e molecular. Por exemplo, você pega um elemento feito carbono. Carbono é carbono, não é verdade? Agora, se ele cristaliza num certo sistema, com a certa ordem dos átomos de carbono, ele gera uma coisa que chama grafite, que é esse material que é o que a gente faz, lápis, né? Ele é muito frágil, não só frágil, mas você desliza, ele solta como se fossem umas camadas de material. Por outro lado, se você pega esses mesmos átomos de carbono e põe numa estrutura mais complicada um pouco, tridimensionalmente falando, ele dá um mineral chamado diamante, que é completamente diferente das propriedades físicas dele do grafite. E isso vale para toda a tabela periódica e todas as combinações formando moléculas e todos os materiais. Então, isso interessa para quem? Para o engenheiro de materiais, para o físico de estado sólido, para o químico, para o bioquímico, para a biologia molecular, para a tecnologia de nanopartículas, quase tudo que envolve materiais. Então, é uma área que é um pouco assim específica quando você vai estudar, parece que é uma coisa tão específica, né? Mas na realidade é uma área muito interdisciplinar. Para ela se desenvolver de fato, você precisa ter os instrumentos que deem bastante raio-x. Então tem uma instrumentação para produzir raio-x. Você precisa ter detetores que detetem o raio-x.
todos os milhares de feixes difratados que saem do cristal. Se você vivesse no tempo que eu comecei a fazer cristalografia, o que a gente fazia era botar uma chapa fotográfica e registrava fotograficamente todos os pontinhos que era o contato do feixe difratado com o filme. Então ficava ali um pontinho, né? E você tinha que medir, eu tive que medir a olho, centenas de pontinhos, comparando com uma escala. Isso aí era uma coisa dura de fazer, né? Mas muita gente fez. Até a década de 50, chegando na década de 60, se trabalhava assim. Além disso, você tinha que pegar todas aquelas intensidades e usá-las para fazer o que uma lente faz quando você vê o objeto. A luz bate no objeto, o objeto espalha a luz. Se você está sem óculos, tem uma boa retina, ele pega aquela lente, né, que tem no olho, ele pega todos esses raios, converge esses lá para o centro, lá onde tem o sistema nervoso, que são os detetores, e o cérebro seu monta a imagem. Então você vê através de uma verdadeira difração, espalhamento de luz. Bom, se você quer ampliar essa imagem, a partir da década de 1570, mais ou menos, começaram a surgir lentes muito bem feitas e você começou a poder, além da lente do seu olho, você ser ajudada por uma lente de fora, que ampliava tudo. E você começou a ver partículas muito pequenas. O pessoal desenvolveu, a tecnologia da época desenvolveu os microscópios e desenvolveu também os telescópios. Quer dizer, a invenção da lente foi uma transição do conhecimento, porque você passou a conhecer coisas que você não via. Ninguém tinha visto um micro-organismo até aquela época. Ninguém tinha visto um glóbulo vermelho, ninguém tinha visto uma molécula. Uma molécula não vê. Então, ninguém tinha visto uma célula, que a célula você vê no microscópio, né? Principalmente se for um microscópio muito bom, com boa ampliação. Então, o raio-x avançou o conhecimento. Além de você ver a célula, você poderá ver as substâncias que compõem a célula, se elas forem cristalizadas. Então você pega qualquer substância, por exemplo, você pega uma folha verde, separa a clorofila, purifica a clorofila, cristaliza a clorofila, faz um cristal de clorofila, aí você vai ver como que são os átomos dispostos na molécula da clorofila. E assim por diante, qualquer coisa que você queira estudar. E além disso, tem mais uma coisa muito importante. As propriedades dependem da estrutura, aquilo que eu falei do carbono e do diamante. Então, obviamente, quem sabe fazer isso, fica logo muito bem-vinda no grupo dos todos aqueles profissionais, né? A única dificuldade que havia naquela época é fazer todos os cálculos, substituir a lente. Substituir, aliás, não só a lente, mas o seu cérebro, que é quem faz a imagem. Então, quando se desenvolveram os computadores, viabilizou-se todo o cálculo imenso que tem que ser feito para poder fazer a imagem das moléculas e da estrutura cristalina também, como que as moléculas estão dispostas dentro do cristal. Então, é como se eu tivesse ganho agora um fator de ampliação para ver o invisível muito grande, né? A gente pode ver com as moléculas de átomos que estão separados um do outro de coisa de 1/10 de nanômetro. Você sabe o que é isso? 10 a menos 10 do metro. Uma distância ínfima, mas da qual é necessário você saber para poder dar a imagem das moléculas. Então, acho que, mais ou menos resumindo, eu mostrei para vocês. Agora, eu só não disse uma coisa. O professor Távora, que eu gostei tanto, naquela época foi fundada a Petrobras. O que aconteceu com o Távora? Ele era um mineralogista muito bom. Ele foi contratado pela Petrobras para ir fazer coisas de importância para a mineração de petróleo. E nós ficamos assim, aqueles ex-alunos deles, assim, meio desamparados, digamos assim. Mas eu tive chance de ir para os Estados Unidos e fui para um ótimo laboratório e lá aprendi todas essas coisas que eu estou contando para você. Então, se eu não tivesse tido uma bolsa de estudos,
para ir para os Estados Unidos, eu não teria feito mais nada, enfim, não teria feito o que eu fiz. Outra pessoa provavelmente faria, porque isso é tão importante que eu não posso imaginar que não surgiria uma outra pessoa qualquer que quisesse começar a fazer cristalografia no Brasil. Mas como eu fui a primeira, virei o que eles chamam de pioneira da cristalografia, né? Pioneira por quê? Porque eu cheguei de volta, comecei a ter ótimos alunos, montar um laboratório, o meu laboratório foi evoluindo de acordo com a tecnologia e tivemos chance de chegar até, desde a cristalografia de pequenas moléculas até a cristalografia de macromoléculas, que é uma área importantíssima para uma série de resultados científicos e tecnológicos. Isso nos Estados Unidos, né? Eu comecei nos Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh. Depois disso, eu fui outras vezes também. Eu fui uma vez para Harvard, onde eu tive um primeiro banho de cristalografia de proteínas. Depois eu fui para a Inglaterra, onde eu também trabalhei num grupo. Eu não trabalhei com uma proteína, mas trabalhei num grupo onde se trabalhava com proteínas. Eu colaborei na estrutura de um hormônio que chama oxitocina, que todas as mulheres sabem que ele existe, né? Sim. Então, eu colaborei na estrutura dessa molécula. E depois voltei para o Brasil e não parei sempre de fazer pós-graduação, fornecer cursos de pós-graduação visando cristalografia estrutural. Organizei muitos workshops, muitos simpósios, muitos cursos, tudo para chamar a atenção de gente boa, inteligente, que quisesse fazer cristalografia. E entre essas pessoas que atenderam a esses cursos, havia muitas mulheres, havia muitos homens também, e eles foram se espalhando pelo Brasil, depois do doutorado, para trabalhar em vários lugares, né? E outros que vieram depois de mim se localizaram no Rio Grande do Sul, e várias cidades. Então, a Sociedade Brasileira de Cristalografia, que agora se chama Associação Brasileira de Cristalografia, congrega esse pessoal. É uma sociedade pequena, mas que, enfim, tem razão de ser. Sim. E, Ivone, o que o prêmio Joaquim da Costa Ribeiro de 2021, né? Você ter ganho esse prêmio, o que significa isso para ti? Olha, para mim é uma coisa assim que me comoveu muito. Não só me deu uma grande honra, mas me deu uma grande comoção. Por quê? Porque quando eu entrei na Faculdade de Filosofia, fiz o vestibular, tinha exame oral. Você sabe que tinha exame oral para entrar na faculdade? Ah, é? E quem é que me examinou? Foi o professor Costa Ribeiro. Olha só. E eu passei bem no exame com ele, sabe? E depois quando começou o curso de Química, que eu entrei em Química, né? Ele foi o professor de Física do primeiro ano. E nós começamos a nos dar muito bem desde aquela época. Ele era um homem muito humano, muito receptivo. Então, logo fui convidada a colaborar no laboratório dele e também no laboratório de Físico-Química com o professor João Cristóvão Cardoso. Eu sei que eu tenho uma memória muito boa dele, né? Tanto eu como meu ex-marido também, e da própria família dele, que conhecemos várias pessoas da família. Então senti uma grande emoção, em parte porque ficou vivo na minha memória a figura dele quando eu entrei na faculdade, dando aqueles primeiros cursos. Ele era uma pessoa que dava o curso num nível elevado, mas era muito bom didata e fazia questão que a gente aprendesse. Ele e mais um alemão chamado professor Bernardo Gross que começaram a física dos sólidos, física dos materiais, aqui no Brasil. Então eu tenho essa grata lembrança dele, fiquei muito feliz de ganhar o prêmio, fiquei feliz quando soube da criação do prêmio há 3 anos atrás, e quando eu ganhei o prêmio então foi uma alegria maior ainda, né? Porque eu tinha essa ligação pessoal com ele. E, Ivone, para finalizar a nossa conversa, a senhora gostaria de deixar algum recado para as meninas que, como eu, estão estudando física hoje em dia? Olha, eu acho que nada da vida se consegue sem muito trabalho, muito esforço, né? Se você pega uma menina que quer ser bailarina, como eu tive uma neta, que depois acabou desistindo, mas ela vivia para a aula de balé.
Ela era uma aluna mediana no ensino médio e no ensino fundamental, mas ela vivia para aula de balé. E ela chegou a dançar muito bem, foi ótimo. Só que depois ela percebeu que aquilo não ia dar muita coisa para ela, e ela acabou se entrando na área de exatas. Então você vê que é possível fazer essa transição. Então, às vezes parece que você fala assim, puxa, eu acho tal carreira muito bonita, mas ela é tão longa, parece que eu não vou conseguir chegar no ponto que eu preciso. Então, muita menina desiste de fazer carreiras que são mais exigentes, digamos assim, em intensidade de estudos e tudo, por essa falta de autoconfiança. Então, o que eu acho é que as meninas têm que se tornar conscientes de que elas são tão capazes quanto os homens. Antigamente não era tão fácil, não é? Até o fim do século, até meados do século XX, eu diria que não era mais muito fácil. Por quê? Porque a maioria das meninas ia constituir família, ia casar. Isso era o destino para o qual elas eram educadas. E a vida de uma mulher casada, até digamos, o meados do século passado, era uma vida muito trabalhosa. Casavam-se cedo, 19, 20 anos, às vezes menos, até 15, 16, casavam e começavam a ter filho um atrás do outro, né? Se você for pensar nos meus avós, que são muito antes de vocês, né? Era comum, pessoas diziam assim, eu tive 12 filhos, só sobreviveram 5, ou teve gente que teve até mais, né? Então, essa mulher que ia tendo tanto filho, ela não tinha condição de fazer outras coisas a não ser cuidar da casa e dos filhos, né? Dirigir a sua casa, mesmo que ela tivesse até condição econômica. Mas o envolvimento com a gestação, depois a lactação, a criança, o ser humano, o bebê, ele demora muito a ter uma certa autonomia. Não é? Não sei como outros mamíferos, que a égua tem o cavalinho já sai ali, já está andando, não é verdade? Agora a mulher tem que ficar segurando seu neném até quase 2 anos, até que ele aprenda a falar. Olha que dificuldade, ele não consegue se comunicar. Então a mulher exerceu na vida da humanidade, a meu ver, um papel fundamental, preponderante. O homem só precisa engravidar a mulher. Agora, a mulher é que garante a sobrevivência da espécie. Então, eu acho que a mulher tem toda a condição para exercer qualquer atividade que ela queira. E não estou tirando a possibilidade do homem também exercer qualquer atividade que ele queira. O que acontece com a mulher atualmente é que ela já evoluiu a cabecinha dela, ela não está pensando mais em ter filho aos 15 anos, nem 16, a família não obriga a isso, né? Pelo contrário, em geral, é contra isso. E ela pode fazer sua carreira. Olha, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho tempo, eu posso fazer. É só eu me organizar e ter foco. Então, isso é que eu acho para as meninas. Qualquer carreira que queiram seguir. Além do mais, hoje em dia, a sociedade está tão bacana que se você entrar numa carreira errada, você pode largar no meio e começar outra coisa, vai fazer outra coisa. Eu conheço tanta gente que começou, tantas meninas corajosas hoje em dia, que entraram no curso, chega lá pelo 3º ano, mas não era bem isso que eu queria, não, está errado. Faz outro vestibular, entra e vai fazer outra coisa. Ou então, não faz outro vestibular, se forma e vai fazer uma pós-graduação numa área que não tem muito a ver com aquela área que ela se formou. Conheço muitos casos assim, né? Tem a ver um pouco, mas não muito. Essa flexibilidade de escolha, hoje em dia, é muito grande. Então, eu acho que as mulheres têm que se apossar disso, como dizem o pessoal, se empoderar, né? Eu acho meio engraçada essa frase, mas se apossar dessa consciência, se conscientizarem disso, e certamente elas vão compartilhar com os homens todas as tarefas, tanto as domésticas como as profissionais. É isso que eu acho. E não é preciso dizer que os homens têm que ser desbancados, não. Eles têm somente que ser levados a entender que as mulheres têm tanta competência, capacidade como eles. E romper um pouco essa barreira
do network masculino, o clube do Bolinha, né? Em que quase não entra mulher. As mulheres têm que começar a entrar no clube do Bolinha, que aí vai ser o clube dos homens e mulheres. Não vai ser o clube só dos homens. Na política, na medicina, na educação, em todas as áreas. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer nessa nossa vida, mesmo que leve várias gerações. Mas estamos chegando. Eu tenho muita confiança de que estamos chegando lá. Estamos no caminho, né, Ivone? Ivone, eu queria agradecer muito, muito obrigada, tá? Foi muito bom conhecer alguém com um legado tão importante, né, para a física brasileira. O canal Mulheres na Ciência agradece muito. E eu que agradeço a oportunidade, gosto muito de Santa Catarina. Qualquer dia vou dar um abraço em vocês aí, pessoalmente. A gente vai esperar então, Ivone. Se tiverem chance de vir aqui para São Carlos, São Paulo, eu teria a maior satisfação em recebê-los também. Grande abraço. Obrigada, viu, Ivone? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e apoie sempre as mulheres na ciência.